Pediria que todas as perguntas também fossem feitas ao final, para que os trabalhos possam andar. Vão ter recepcionistas com um microfone, e ao final da palestra a gente vai abrir um espaço para que ele possa responder todas as perguntas. Outra coisa, tem uma fichinha de avaliação do evento, que eu pediria que todos respondessem ao final, para que a gente possa contribuir aí com a melhoria de todos os nossos eventos. Eu agradeço a atenção, gostaria de chamar aqui para o palco Gilmar Lemes Laguna, sócio-diretor técnico da Laguna e Bauer Assessoria Organizacional, a única empresa focada em gestão empresarial no mercado imobiliário, atuando no sul e sudeste do Brasil. Atua também como palestrante e instrutor de cursos sobre liderança, gestão estratégica, gestão de empresas familiares, gestão por processos, entre outros. Bem-vindo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês aqui para a gente conversar e discutir um pouquinho sobre gestão de empresas no mercado imobiliário. Estava falando aqui com o Gabriel no início, ele passar a realidade do mercado imobiliário, que a maioria são empresas pequenas, empresas familiares, e a gente acompanha esse mercado aí já há 5 anos diretamente, mais diretamente, a empresa tem 8, faz 5 anos a gente está dentro desse mercado, focado, orientado para o mercado imobiliário, e sabemos bem da realidade do mercado imobiliário. É um mercado bastante pulverizado, onde a maioria são empresas familiares, empresas pequenas, e o que a gente vai discutir aqui hoje, debater, na verdade, é justamente isso, como melhorar e como implantar programas de qualidade, como aperfeiçoar a qualidade das nossas empresas dentro de uma realidade possível, como a gente pode modernizar a gestão imobiliária. Só um instantinho que Então, esse é o tema da nossa palestra, Moderna Gestão Imobiliária, isso que a gente vai estar discutindo. O modelo que a Laguna e Bauer utiliza, que nós adotamos para trabalhar dentro do mercado imobiliário, que a gente vem adaptando no mercado imobiliário, é o modelo de excelência em gestão. Não é a Laguna e Bauer que inventou, esse é o modelo de excelência em gestão preconizado pelo Prêmio Nacional da Qualidade, pela Fundação Nacional da Qualidade. Então, o que nós fizemos? A leitura desse modelo de excelência em gestão e adaptamos à realidade do mercado imobiliário, adaptamos à realidade das imobiliárias. E explicando até o que é a nossa atuação, nós trabalhamos com toda a indústria imobiliária. Construtoras, incorporadoras, que nós chamamos de primeiro setor, imobiliárias de compra, venda de imóveis e administração de condomínios e de locações, que é o segundo setor, e empresas e entidades de classe relacionadas com o mercado imobiliário, assim como nós que se dedicam a esse mercado, que nós chamamos como terceiro setor. E nós fazemos a adaptação desse modelo de excelência em gestão, o MEG, para a realidade das imobiliárias. Apenas para a gente entender, o objetivo hoje não é dar um treinamento sobre o modelo de excelência, mas o modelo trabalha com a questão dos critérios de excelência em gestão, que a gente chama, que a gente vai ver aprofundar ao longo da palestra. E esses critérios são oriundos dos fundamentos da qualidade, que foram agrupados através de pesquisas com empresas que são referência mundial em qualidade. Foram feitas pesquisas e definindo o que é uma empresa que é referência em qualidade tem, quais os comportamentos, quais os valores, que atitudes que essas empresas têm, que determinam que ela é de qualidade ou que ela é reconhecida como uma empresa de qualidade. Disso que a gente tem os fundamentos de desenvolvimento de parcerias, sabe? Se você quer ter qualidade, tem que desenvolver parceria. É impossível, uma andorinha só não se faz verão, como diz lá no Sul. Então, a gente tem que desenvolver parcerias, tem que trabalhar em parceria, tem que estar aberto à realização de negócios. O mundo hoje está globalizado e conectado, não dá para a gente querer fazer tudo sozinho. Aprendizado organizacional, estamos aqui hoje aprendendo, mais do que qualquer outra coisa, a gente veio aqui para aprender, para discutir, para trocar ideia, trocar conhecimento. Pensamento sistêmico, não existe mais espaço na moderna gestão imobiliária para aquela questão de não, meu departamento faz assim, e o meu serviço é esse, não me interessa o que os outros fazem, não me interessa o que o departamento faz. Não, a gente, tanto o empresário como os colaboradores, tem que ter um pensamento sistêmico, ele tem que entender a empresa como um todo, ele tem que visualizar a empresa como um todo, saber o que são as suas responsabilidades, mas ter a ciência do todo. Cultura de inovação. Então, para ter qualidade, trabalhar qualidade, e até para ter uma empresa moderna, temos que estar sempre dispostos à inovação,
trazer nova tecnologia. Uma coisa que eu sempre ressalto nas palestras, nos treinamentos, que se tem a ideia de que inovação é sempre algo radical. Eu fazia de um jeito, amanhã eu acordo e faço algo totalmente diferente. A maioria das inovações ela não é inovação radical, ela é inovação incremental, que a gente chama. Se fosse a inovação só a questão de inovações radicais, como se tem o senso comum, os carros hoje já voariam. O carro não voa. O carro é o mesmo princípio desde 1903. Roda, motor, a combustão, poluindo, todo aquele negócio. Com toda a questão de sustentabilidade, ainda é o modelo de negócio. Então, o que foram feitos? Foram feitas inovações e melhorias e aperfeiçoamento na qualidade do carro, em segurança, mas tudo incremental, nada revolucionário. Então, a empresa tem que estar aberta, ter essa cultura de inovação, que se chama, que é estar com a mente aberta para inovar, para mudar o processo. É comum nós vamos nas empresas fazendo nosso trabalho, revisando um processo. Olha, o teu processo aqui poderia ser feito dessa forma. Quem sabe a gente ajusta. Não, eu não quero fazer isso. Tá, mas assim você vai ter mais esse resultado. Não, mas eu não sei, eu acho que não vai dar. Sabe, não se propõe a inovação. E isso que eu estou falando da inovação de processo, de melhorar um pouco uma atividade dentro do processo. Também a questão de liderança e constância de propósitos, que é um outro fundamento muito importante, assim, do que são as lideranças da empresa e qual a constância de propósito. Você quer tumultuar uma empresa, é o líder que troca de ideia de meia em meia hora. Vamos para lá, vamos não sei o quê. Dá um exemplo de uma cliente que nós tínhamos no Sul. Ela colocava os corretores dela todo em polvorosa e não conseguia reter nenhum corretor, não sabia por quê. Ela chegava um dia de manhã, preciso de uma cobertura no Bela Vista para o meu cliente. Eu tenho uma cliente, uma amiga que quer uma cobertura na Bela Vista e vocês têm que procurar, porque eu prometi para ela que a gente vai encontrar e vai fazer, que ela está com dinheiro. Saía todo mundo que nem os canibais assim correndo atrás de uma cobertura na Bela Vista. Chegava no outro dia, 2 com a cobertura, com a fichinha do agenciamento da captação da cobertura, e ela, não, mas agora eu tenho outra que precisa de um apartamento lá do outro lado da cidade, e os corretores, esperem, mas não é mais a cobertura. Sabe, a liderança ela tem que ter a constância de propósito, ela tem que ter a persistência para que as coisas aconteçam, para que as coisas melhorem dentro da empresa. Visão de futuro, que é o que mobiliza a empresa, que é o que faz com que todos caminhem no sentido do plano estratégico. A orientação por processos e informações. A empresa de qualidade tem processos definidos, tem processos implementados, tem processos melhorados, tem processos controlados. E em imobiliárias, nós trabalhamos com prestação de serviço intangível. Sabe? A gente faz, e o nosso serviço em imobiliária é essencialmente a administração ou a intermediação do imóvel. A gente não gera produto, a gente não gera algo que o cliente possa comprar e levar para casa. A gente faz a gestão de relacionamentos, a gente faz a gestão de imóveis. E nesse ponto é essencial processos bem definidos, processos bem regulamentados, processos bem treinados para que o serviço ocorra dentro da normalidade e ocorra com tranquilidade. Valorização das pessoas. A gente tem que estar sempre trabalhando com as pessoas, sempre estabelecendo dentro da relação de parceria o que é a responsabilidade de cada um e como é que cada um vai ser recompensado dentro desse processo. Conhecimento sobre o cliente e o mercado. Eu preciso saber quem são os meus clientes, qual é o meu mercado. Dentro do mercado de imóveis também não adianta querer fazer tudo, querer abraçar toda São Paulo. Vocês já conhecem, sabem, a gente sabe a realidade, não adianta eu querer vender imóveis na Zona Sul e na Zona Norte de São Paulo. Esquece, eu tenho que focar, eu tenho que me concentrar onde é que é a minha região de atuação e qual é o meu público, qual é o meu cliente. Responsabilidade social, que é uma questão muito em voga hoje em dia das empresas, que é muito cobrada das empresas. Estamos aí vivendo a semana de Rio+20, que os governantes não chegam a um consenso sobre questões básicas, né? Mas, enfim, vamos caminhando para isso aí, precisamos ter essa atenção em questão da responsabilidade social. E geração de valor, que todo mundo trabalha para gerar valor, para gerar resultado, que tem que ser o nosso objetivo final. Dentro disso, a gente vai trabalhar agora, vamos passar na apresentação, dentro de cada um dos critérios de excelência. Vou só pegar uma aguinha. Primeiro critério, liderança.
Liderança é essencial dentro das empresas, pessoal. A gente trabalha, acompanha, e a gente vê assim, onde tem mais problemas, as empresas que têm mais problemas, as empresas que têm mais dificuldade de retenção de pessoal, de manutenção da qualidade, de melhoria da qualidade, de aperfeiçoamento do seu serviço, está vinculado com a questão de liderança. Ela tem lideranças fracas ou não tem lideranças. Esse é o principal ponto. Assim, ó. Então, tem que ter alguém que orienta os outros, sempre. Sempre vai ter alguém que precisa orientar os outros, senão não sai serviço, senão não sai nada. Eu costumo brincar que não sai nem churrasco se não tiver uma liderança para organizar. Eu ontem ainda estava dando uma palestra lá em Porto Alegre, dei o exemplo da empresa que eu trabalhei antes, logo no início da carreira, na Coopers, que é uma das 5 maiores consultorias do mundo, que depois que nós fomos saindo, vai saindo um ou outro, a gente foi se dispersando, tomando outros rumos profissionais, e tinha sempre um colega que ele organizava o churrasco anual dos ex-Coopers, que eles chamavam. E aí, o que acontecia? Em setembro, ele já começava a mandar e-mail para o pessoal. Ele ia atrás, pegava os e-mails, mandava e-mail, olha, 25 de novembro, churrasco anual dos ex-Coopers. Uma vez eu até brinquei com ele, La Rosa, nós estamos em setembro, tu já está convocando para o churrasco de novembro. Que isso, não sei nem o que vai acontecer nesse período todo. E ele fazia, mandava, e aí semana em semana ele ia mandando a lista, ó, já confirmaram fulano, ele ia passando, assim, comunicando e capitaneando esse esforço. Chegava lá no dia 25 de novembro, tinha o churrasco. Aconteceu o seguinte, o ano passado, o ano anterior, ele se mudou para os Estados Unidos, e adivinha o que aconteceu com o churrasco dos ex-Coopers? Não existe mais. Não existe. Ele saiu e acabou o churrasco. Não ficou institucionalizado, não tendo essa liderança, não sai mais o churrasco. Então, a liderança tem um papel essencial. Dentro de liderança, algumas questões básicas, lições básicas que nós fomos aprendendo no dia a dia das empresas e pesquisando também. Espera aí que passou um aqui, só um instantinho. Lições básicas de liderança, pessoal. Primeira delas, assim, ó, o líder serve de exemplo e inspiração sempre. Se o líder não dá o exemplo, esquece que o colaborador vai fazer. Se o líder não chega no horário, esquece que os colaboradores vão chegar no horário. Se o líder não se dedica, não vai um pouco mais tarde, esquece que o colaborador vai fazer isso aí. Não funciona. Sabe? Eu vou dar um exemplo de um cliente que nós tínhamos no Sul, que o diretor comercial era uma pessoa introspectiva, e ele entrava, passava por todo mundo, ia para a sala dele e se fechava dentro da sala dele. E aí reclamava porque a empresa não vendia, que a área comercial não ia para a rua buscar clientes. Não ia, ele não dava esse exemplo. Ele não pegava o colaborador, ele não abria um canal de relacionamento, ele não instigava o pessoal a buscar clientes fora. Então, a empresa só atendia os clientes que vinham até ela, não tinha nenhum esforço proativo de buscar clientes. Então, assim, ó, o líder tem que dar o exemplo. Quer um comportamento da empresa, quer um comportamento da equipe, faça esse comportamento, inspire esse comportamento. Se você quer uma coisa e faz outra, eu brinco muito com colaborador, é que nem filho, né? E o líder é o pai, ele tem que dar o exemplo. Não adianta dizer, filho, não fume, aí o pai fuma. Tá, mas por que não fumar se o senhor está fumando? Sabe? A gente tem que sempre dar o exemplo, tem que sempre motivar pelo exemplo. Líder é alguém que possui seguidores, que ele fala, que ele inspira o comportamento e as pessoas seguem, as pessoas acatam e realizam suas atividades. Popularidade não é liderança, resultado sim, não adianta falar, ser o líder popular, ser o líder que participa de tudo, o líder bonzinho, que agrada a todo mundo e não traz resultado. Dando um outro exemplo de cliente, assim, nós temos um cliente que é uma pessoa extremamente educada, extremamente gentil, sabe? É o cara, nós brincamos assim, se alguém disser que a mãe dele está na zona, ele pede desculpas pela mãe dele frequentar esse tipo de recinto, de tão educado, tão gentil que ele é. E a gente tem o senso, a gente pode pensar num primeiro momento, que sendo assim, ele mobiliza toda a equipe, que todo mundo gosta dele, que todo mundo faz o que ele pede, porque ele é bonzinho, ele é gentil, ele é educado com as pessoas. E, na verdade, não acontece. O que acontece, o que a gente constatou, é que, como ele não cobra resultado, como ele não se impõe, como ele não determina o que ele quer, como ele não demonstra muitas vezes o que ele quer, ele pega e faz, ao invés de educar e de treinar e demonstrar como é que ele quer, cada um dentro do departamento faz do seu jeito, faz uma coisa, tem uma determinada atitude, e o que a gente constatou também nas entrevistas, tinham 5 pessoas que estavam diretamente na gestão dele. E aí nós fazendo as entrevistas,
Entrou o primeiro colaborador para dar o depoimento e falando assim, eu não tenho problema de relacionamento, mas eu sei que dentro da equipe tem pessoas que não se cumprimentam, não dão bom dia, não se relacionam muito bem, não gostam uma das outras, mas eu não, eu me dou bem com todo mundo, tá? E fez a sua entrevista. Entrou o segundo, olha, eu me dou bem com todo mundo, me relaciono muito bem com todo mundo, mas assim, eu sei que dentro da equipe tem umas rusgas ali, tem uns que não se suportam muito assim, não. Aí entrou o terceiro. Olha, não acontece comigo. Eu tenho um ótimo relacionamento com todo mundo, me dou bem com todos os meus colegas, mas eu sei que dentro da equipe a gente não tem um clima muito bom. Quando saiu o terceiro, eu olhei para o Marcelino, nosso analista da qualidade, estava conduzindo as entrevistas, e falei para o Marcelino, Marcelino, eles brigam com um amigo imaginário, não pode? São 5 dentro do departamento, nós já estamos no terceiro, todo mundo se dá bem com todo mundo, mas tem problema na equipe, cada um briga com um amigo imaginário do outro, só pode? Aí, quando entrou a quarta pessoa, aí ela entregou a ficha, né? Não precisou nem usar o saco, nem nada, mas ela entregou toda a ficha, deu todo. Fulana trabalha aqui há 20 anos e faz tudo como se estivesse lá no início, quando ela entrou aqui. Tem a fulana que esconde a chave, tem a ciclana que não sei o quê, que não se dá bem com ninguém. Então, passou toda a ficha completa. Mas é uma questão de que, se ele chegasse e pontuasse as questões, isso não teria dentro da equipe. Se ele não fosse tão bonzinho, não teria esse tipo de problema dentro da equipe. Eu costumo sempre dizer assim, o líder não tem que ser bom nem mau, ele tem que ser justo. O que é o certo? O que é o padrão da empresa? O que é a diretriz da empresa? O que é o correto dentro da equipe? Cobra o andamento correto das coisas. Esse é o ponto. Não tem que ser bonzinho, mauzinho, carrasco, nada disso. Tem que ser justo. Aí todo mundo trabalha, tudo funciona. E a outra questão, liderança significa responsabilidade. Ser líder, ser gerente de equipe é responsabilidade. O que é responsabilidade? Cobrar resultado, cobrar atitude, corrigir as pessoas, cobrar horário. Ser líder é cobrar, manter as coisas em ordem. Essa é a função básica da liderança. É planejar, é organizar as coisas, é dirigir as pessoas e controlar o resultado. É isso. Uma vez eu falei também com um corretor que estava passando por uma função de gerência, até o Theo estava comigo, a gente foi conversar, eu estou assumindo como gerente, mas eu não sei, eu não quero ser babá de corretor. Eu falei para ele, então volta a ser corretor. Ele, não, como assim? Não, se tu não quer ser babá de corretor, volta a ser corretor. Se tu vai ser gerente, tu vai ter que ser babá. Tu vai ter que cobrar dele no plantão, tu vai ter que cobrar a meta dele, tu vai ter que acompanhar o resultado dele, tu vai ter que orientar ele a trabalhar, tu vai ser babá. Quer ser gerente? Vai ser babá. Já tenha isso em mente. Liderança inspiradora. Como é que eu posso ser um líder que dá o exemplo e inspira todo mundo em direção aos objetivos? Isso também é de um texto, uma coisa que nós aprendemos aí. Primeiro ponto assim, que a gente tem que trabalhar é o porquê fazemos. Quer inspirar? Diga o porquê. Por que nós realizamos aquela coisa? O que nós acreditamos? Sabe? Qual é a nossa causa como empresa? Que cliente nós queremos ter? Qual é a imagem que nós queremos ter? Por que a gente cobra de um colaborador? Você tem que fazer certo o contrato de locação. Por quê? Aí ele vai dizer, tá, mas e aí, por que eu tenho que fazer? Porque isso vai ter problema, pode ter esse tipo de problema, pode representar isso, pode ter tal e tal prejuízo para a empresa, pode ter tal e tal responsabilidade, até mesmo para você. Tem que dizer o porquê que você está fazendo as atividades. Criança de 3 anos já começa, falando, tem que escovar o dente. Por quê? Aí vai dizer, né, porque tem. Não, porque tem que explicar. É isso que a gente trabalha, isso que a gente desenvolve. As pessoas têm que saber o porquê que estão realizando as atividades e têm que acreditar naquilo ali. Vai ter pessoas que vão acreditar no porquê da empresa, na razão, na causa de existir da empresa. Outras não, tudo bem, vão ser felizes em outro lugar, vão se adequar com outros valores. O segundo ponto é o como fazemos. Se eu quero ter uma empresa de qualidade, se eu quero inspirar, se eu quero dar tranquilidade para a minha equipe e motivar a minha equipe, eu tenho que dizer o porquê que eles vão fazer determinada atividade ou determinado conjunto de atividades e como vão fazer, como é que é realizado. Que nós temos, assim, que nós acompanhamos, temos mais de 40 clientes ativos. Não tem nenhuma empresa, mesmo todas, praticamente todas sendo imobiliárias, que tenha um processo exatamente igual ao outro. Não tem, cada uma tem a sua forma de trabalhar. É imobiliária, tudo imobiliário, todo mundo compra, vende, aluga, administra locação, administra condomínios, mas cada uma tem a sua forma de trabalhar. E mesmo que contrate profissional com experiência, que venha de outra imobiliária, ele vai ter que se adaptar à forma de trabalhar da empresa, vai ter que se registrar essa forma de trabalhar, treinar sobre essa forma de trabalhar, que é o como nós fazemos.
Outro ponto, para quem fazemos? Qual é o nosso cliente? Que tipo de cliente nós temos que trabalhar? Nós estamos adequados, estamos alinhados com o nosso tipo de cliente? Não tem como querer fazer tudo para todo mundo. A gente tem que saber qual é o nosso perfil de cliente e trabalhar dentro desse perfil de cliente. E o último ponto é o que ganhamos com isso. E o que ganhamos com isso não necessariamente é só o dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas o dinheiro tem que ser o resultado final, a consequência. O que a gente ganha em termos de satisfação do trabalho, de reconhecimento do trabalho, de consciência tranquila, como se diz, putz, eu fui lá, fiz o meu melhor, sei por que eu estou fazendo, sei o que eu estou fazendo, como eu tenho que fazer, para quem eu trabalhei, qual foi o resultado que eu gerei, o que eu ganhei com esse meu trabalho. Isso é o que a gente tem como questões assim que a gente precisa responder essas questões, ter isso bem claro para conseguir inspirar, para conseguir mobilizar a equipe. Senão, cada um vai fazer o que quer. Liderança situacional. Esse é outro ponto também que nós aprendemos. Nós temos muito senso, né, de dizer, não, eu sou, agora tá bom de usar esse exemplo, porque a Gabriela voltou, né? Voltou numa versão remixada. Que a gente chama muito do líder Gabrielão, que é aquele líder que diz, falando, tem que adequar, tem que aprender tecnologia, tem que, sabe, mobilizar a pessoa, e o cara diz, não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não dá para ser Gabriela. Então, que a gente trabalha com a questão de liderança situacional. O que é a liderança situacional? Primeiro, assim, adaptar-se à pessoa e ao contexto. O líder ele não pode ser sempre o mesmo. Ele vai ter que ter atitudes, comportamentos diferentes, conforme a pessoa e conforme o contexto. Às vezes, por uma mesma pessoa, eu vou ser um líder participativo e, no momento seguinte, eu vou ter que ser um líder autocrático, como eu também posso ser um líder liberal. Depende muito da pessoa e do contexto. Então, o líder ele tem que ser quase um sensor eletrônico de ABS. Quem tem carro aqui conhece, né? Está sempre acompanhando a frenagem. Opa, travou a roda, eu tenho que liberar. Travou a roda, eu tenho que liberar. Opa, está desgarrando, eu tenho que controlar a tração. Sabe? Eu tenho que estar sempre acompanhando, sempre ter muita sensibilidade. É difícil, eu estou vendo que tem alguns aqui que já estão me olhando para dizer, mas deve ser difícil ser líder. É muito difícil ser líder. Por isso que é aí 4, 5% da população que consegue estabelecer e conduzir adequadamente uma liderança. Então, eu tenho que estar sempre atento ao qual é a pessoa envolvida e qual é o contexto da situação, para tomar a melhor decisão e ser o melhor tipo de líder para aquela pessoa naquele contexto. Não é possível tratar todos de maneira igual. Não existe, eu trato todo mundo igual. Não tem como, porque cada um reage de uma forma e, dependendo do contexto, vão ter reações diferentes. Então, não posso ser sempre o mesmo, não posso ser líder Gabrielão. E é preciso ter a habilidade de identificar a pessoa e a situação envolvida para se adequar dentro desse contexto. Na prática, o que a gente tem, né? Primeiro tipo, líder participativo. A pessoa não sabe o que tem a fazer. É um funcionário novo, entrou na empresa. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Não sabe o como fazer. Eu tenho que dizer para ele o que ele tem que fazer e o como ele vai fazer, que o processo vai nos ajudar. Tem os recursos necessários para fazer. Tem um micro, tem relatório, tem internet, tem tudo disponível para ele fazer. Quer e tem a atitude de fazer, ele quer aprender, ele quer fazer. Eu tenho que ser um líder participativo, eu vou ter que ensinar a pessoa a trabalhar. Olha, isso aqui funciona assim, você faz assim, está aqui o processo, lê essa atividade, faz dessa forma, conduz assim, me traz resultados, se tiver dúvida, me pergunta. Eu tenho que participar com ele. Ele não sabe fazer, eu vou ter que ser o professor dele, até que ele aprenda, até que ele esteja em condição de trabalhar, que ele já tenha um domínio da atividade, o domínio do que ele tem que fazer. Que aí eu posso ser o líder liberal. Se a pessoa já sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, né? Tem recursos necessários para fazer, quer e tem a atitude de fazer, deixa trabalhar. Quer irritar o colaborador, é você ficar controlando de perto alguém que já sabe o que tem que fazer, já está fazendo e está fazendo certo. Sabe, dá um prazo. E aí, fulano, já fez tal coisa? Sim, eu estou fazendo. Não, mas já, como é que está? É para amanhã, né? Sim, mas e como... amanhã o cara te entrega o resultado, se concentra em ensinar o outro que ainda não sabe fazer. Ou pior do que isso, concentra em procurar o outro modelo ali. Deixa fazer, se já treinou, já orientou, deixou o processo, deixa trabalhar. Não precisa ficar cobrando em cima se a pessoa está tendo a atitude correta, se a pessoa sabe o que fazer e como fazer. Concentre-se, use seu tempo para outras coisas. Líder autocrático, que é o Capitão Nascimento, né? A pessoa sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, tem os recursos e não quer ter a atitude de fazer. É aquele colaborador que você já treinou, ele está
quase no final do prazo ele está lá fazendo aquela cerinha ali, né? Fulano, e aí, quando é que vai fazer? Ah, pois é, estou vendo. Não, fulano, não tem mais nada que ver, faz o negócio. E ele vai pegar e vai fazer. Acabou, aspira, acabou. Vai lá e faz o negócio. Vai lá e me traz o baiano lá do morro, como no filme lá. Pega e faz, para de enrolar e faz. Porque ele já sabe, não é uma questão que você vai ter que ensinar. Você já deu a liberdade e ele não fez. Então, você tem que entrar e controlar o resultado. Acompanhar o resultado, fazer ele desempenhar a atividade. E tem o último tipo de líder, né? Que a pessoa não sabe o que tem a fazer, não sabe como fazer, você está tentando treinar, tem recurso, não quer aprender, esse é o principal, né? Tudo bem, ninguém nasce sabendo, e, aliás, ninguém sabe tudo.